Olá, muito bom dia a você que está ligado aqui no Notícias Agrícolas à espera das informações de mercado. Nesse horário, você sabe, a gente discute sempre o que está acontecendo com o mercado do boi. Semana apenas começando, mas é uma semana importante, início de mês, e a gente, quer entender como a demanda pode acontecer, se é que ela vem, se é que ela pode ter força aí de mudança de preços para a arroba do boi. Mas além da demanda, tem alguns pontos de oferta também que a gente precisa destacar e discutir aqui. E quem está comigo para a gente contar um pouquinho dessa história do mercado do boi é o meu amigo Iberville Neto, médico veterinário, diretor lá da HN Agro. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Semana começando, semana de início de mês ainda, Iberville, com alguns aspectos até favoráveis aí para a retomada de preços, mas será que vai chegar na arroba do boi, Iberville? Que aspectos são esses? Seja bem-vindo, meu amigo. Olá, Alexandre. Olá a todos. É um prazer, Alexandre. Alexandre, realmente, nós temos observado um encurtamento das escalas já há algumas semanas, mas essa questão das paralisações, esse movimento que está nas ruas aí em peso, ele acabou afetando a negociação de gado como um todo, né? Isso pelo foco, e aí que se soma a pressão que os frigoríficos vinham impondo arroba, então o pecuarista já não estava muito animado a vender, ainda tem essa questão toda que muitos pecuaristas estão engajados nessas manifestações, isso acaba tirando a movimentação do mercado. Fora aqueles pecuaristas que trabalham com confinamento, que tem uma necessidade maior de venda, dentro do universo de gado oriundo de pastagem, a situação está de uma oferta bem a conta-gotas. E até porque os preços não estão nem um pouco atrativos, né, Iberville? Exatamente, são os dois fatores que se somam, né? Nós temos essa situação toda, todo mundo apreensivo acompanhando esse cenário, né? E também a precificação do boi que não vinha colaborando nas últimas semanas, nos últimos meses. Na verdade, de julho para cá, a gente tem observado o mercado com pressão de baixa, né? Hoje a gente está falando de uma arroba sendo negociada ou sendo ofertada a que nível aí de preço? Alexander, 285, os negócios que têm ocorrido seriam nessa faixa aí, 280, de 80 a 90 talvez, mas um volume muito pequeno. É, né? É por um afastamento, inclusive, do próprio pecuarista, né, Iberville? Que, como você bem pontuou, está aí envolvido nas mobilizações, está vendo aí, esperando, digamos aí, para ver. Mas ele tem fôlego para continuar esse movimento? O que a gente pode entender dessa oferta ou da disponibilidade dessa oferta daqui para frente, Iberville? Alexander, do lado da oferta, a gente espera que ela tenha um enxugamento, né? O gado de confinamento, a maior parte ficou para trás já, ainda. Na verdade, atualmente a gente tem gado de confinamento o ano inteiro, mas o forte do confinamento ficou para trás. E a tendência é que a oferta de gado seja mais dependente do gado oriundo de pastagem. E esse gado oriundo de pastagem é um gado que o pecuarista, com o cenário atual de chuvas já há algumas semanas, consegue segurar esse gado nas pastagens, né? E engordando ali no melhor custo-benefício que o pecuarista possui dentro da propriedade, que é o gado engordando no pasto. Aí a questão é como que isso vai evoluir do lado do consumo. A gente tem expectativa de melhoria de consumo para novembro e para dezembro, são os melhores meses do ano para consumo, e nós não temos nenhum indicativo que esse ano vai ser diferente. A gente teve as eleições é, definindo aí, isso gerou impacto sobre o câmbio, mas ainda tem muita água para rolar, os ministérios a serem definidos, tudo isso que está acontecendo, e nas ruas também o que está acontecendo, tudo isso tem potencial para impactar câmbio e influenciar na arroba, mas pensando no consumo doméstico nessa reta final do ano, nós acreditamos que isso não deva mudar tanto. A nossa expectativa continua positiva para escoamento nessa reta final de ano. Novembro a gente tem a Copa do Mundo, a gente tem o pagamento da primeira parcela de 13º, as contratações temporárias.
Até um número que a gente dá uma alinhada antes da entrevista, eu nem comentei, eu estou com ele na mão aqui, eu esqueci de comentar. A Confederação Nacional do Comércio trabalha com expectativa da maior contratação temporária em números absolutos desde 2013, para essa reta final aqui para o Natal. Então, falam de 109 mil postos de trabalho temporários, né? O que ajuda no consumo, somando a 13º e bonificações. Então, esse cenário todo, com essa Copa do Mundo fora de época, se somando ao movimento de final de ano, deve colaborar bastante com o escoamento. Então, vamos acompanhando, né? Agora, até agora, o que a gente tem de concreto de todas essas questões? Por exemplo, tem redução de abate já acontecendo, no volume de abate já acontecendo, Iberville? Alexandre, os dados do CIF, né, que são os abates sob inspeção federal, que representam mais de 3/4 dos abates formais em uma média mais longa histórica, eles tiveram queda de 10% em outubro na comparação com setembro. Esses dados ainda vão entrando alguns dados de abate de outubro, então essa queda pode ficar um pouco menor, mas eu não diria que ela vai ficar muito menor que isso, não. A gente deve ter tido uma queda de 5 a 7%, pelo menos, aí nos abates em outubro, na comparação com setembro. Isso por redução de oferta ou por uma decisão do frigorífico de não abater, Iberville? O ritmo do escoamento no mercado doméstico não vem dos mais fortes, né, nesses últimos meses, mas eu diria que é um cenário de oferta diminuindo, a oferta de Já gado de redução de confinamento oferta. já diminuindo um pouco, e o frigorífico trabalhando de uma maneira relativamente confortável, ou seja, podendo testar o mercado. Isso acaba deixando uma parte do gado retida também, né? Então é uma associação dos dois ali, mas o frigorífico não trabalhou apertado do ponto de vista do gado que ele tinha intenção de abater nesses últimos meses. E olhando mais recentemente, mais agora para novembro, a gente percebe também uma redução das escalas de abate nos frigoríficos, né? Isso também tem a ver com redução de oferta? Sim, Alexandre, a gente tem. O pecuarista refratário a essa pressão de baixa que tem ocorrido nos últimos meses, né? Chegou um momento que parece que o pecuarista que trabalha com gado de confinamento necessariamente vai vendendo, mas chegou a quantidade de gado oriundo de pastagem, parece que dentro da composição da oferta está permitindo aí que o pecuarista retém esses animais um pouco. Então, vamos dizer, chegou num ponto que a quantidade de pecuaristas que precisam vender e a quantidade que conseguem esperar está equilibrando essa oferta a ponto de deixar o frigorífico mais apertado do que vinha acontecendo. Escalas Então, médias de quantos dias aí? eu acredito não, mas algo em torno de 4 a 5 dias a gente tem uma média. Tem alguns frigoríficos com programações de abate de parcerias que acabam alongando um pouco, mas com espaço nessas escalas, e tem frigoríficos comprando para abater, né? Então é perceptível já essa diminuição de oferta acontecendo no mercado aí, refletindo de alguma forma seja no abate, seja na redução das escalas. Mas do lado da demanda, Iberville, o que dá para destacar, hein? Alexandre, o que a gente teve a gente tem todo esse cenário de pagamento de salários ocorrendo agora, o varejo precisando manter esses estoques, organizar esses estoques para esse período, e na semana passada essas questões todas relacionadas a escoamento, diminuição de embarques para a indústria, dificuldade em alguns casos de levar essa carne até o varejo. Então isso gerou uma valorização no mercado atacadista de carne com osso. A gente teve uma alta na semana passada, então a referência da carne com osso subiu R$ 1 ao longo da última semana. Então passando aí de 18 para R$ 19, considerando o boi casado capão. E isso é um indicativo, isso reflete esse cenário de um mercado mais enxuto. Se somando a esse movimento maior que a gente acredita no começo de mês, pode ser o suficiente para que o mercado do boi ganhe firmeza e trabalhe possivelmente com alguma valorização. Dentro desses últimos meses,
eu diria que o momento mais promissor para a precificação do boi gordo seja o atual, perto do que a gente viu nos últimos meses. Isso não quer dizer que a gente acredite numa alta forte, mas eu acredito que se tem um momento para esse mercado virar um pouco a cara dele e começar a subir um pouquinho, seria agora. Essa reação da carne no atacado que você acabou de pontuar aí, R$ 1 em uma semana, é uma boa reação, é uma boa modificação aí. Já melhora a margem dos frigoríficos a ponto de permitir que os frigoríficos possam repassar isso para a arroba? Alexandre, esse ano a gente tem observado vamos dizer, a oferta, a necessidade de compra da indústria que tem ditado basicamente a precificação do boi. Então, os frigoríficos trabalharam com uma certa tranquilidade nesses últimos meses, não precisaram repassar. Agora que eles estão precisando repassar, com essa alta, isso dá espaço, melhora a situação para eles, sim. O boi vem caindo nos últimos meses, então eu diria que há espaço dentro do cenário do frigorífico para que ele repasse essa margem. Essa margem não, essa valorização, ou pelo menos uma parte dela, dentro da necessidade, claro, da realidade de oferta da região. E o que a gente tem que ponderar também é que nessa reta final do ano, a demanda doméstica se torna mais importante no cenário de escoamento da produção, e essa demanda doméstica ela é sentida por todos os frigoríficos. Quando a gente fala de uma demanda chinesa, a gente está falando de plantas específicas. Agora, quando a gente fala de demanda doméstica, todos os frigoríficos estão expostos a essa demanda. E a gente pega alguns frigoríficos menores que não possuem programações a termo, vendo sua margem melhorar, principalmente com a venda das carcaças, que foi o exemplo que a gente usou aqui agora, eles vão querer alongar as escalas e abater mais, ainda mais com programações apertadas. Isso vai desenhando um cenário de possibilidade de tração aí nesse mercado. Muito bem. Agora, olhando para a demanda externa e principalmente olhando para o que está acontecendo com a China, a gente tem ouvido falar de renegociação de preço, a gente tem ouvido falar de possível redução de demanda chinesa já a partir de agora, mas o que a gente tem de concreto são os relatórios de exportação do mês passado, certo, Iberville? E nesse relatório de exportação, o que a gente viu foi uma China, sim, reduzindo em termos de volume, mas não é uma redução tão agressiva assim, dá para dizer isso, Iberville? Isso, Alexandre, a gente pode, na verdade, com certeza dá para dizer isso, porque a gente está no terceiro melhor volume exportado para a China da história, né? Então foram 128 mil toneladas de carne bovina in natura para a China. Quando a gente pega o total, foram 189 mil toneladas. Foi o terceiro melhor volume para a China e o terceiro melhor volume já exportado pelo Brasil para todos os destinos. Então, nós temos boas quantidades exportadas, realmente com preços em declínio, mas uma margem, quando a gente compara com a cotação da arroba, uma margem ainda muito interessante para a indústria. Então, você tem essa conta aí, não tem? Temos. Os dados oficiais, que até outubro, né? Nós temos essa conta aqui. E deixa eu só achar a minha colinha. Mas estamos com os dados aqui. Ó. Nós tivemos uma média de 103. Vamos dizer, deixa eu demonstrar a conta. A gente pega a média de preço da carne bovina exportada e compara ela com o preço da arroba em dólares. E isso gerou um resultado aí de 103 arrobas de boi gordo que podem ser compradas com uma tonelada de carne bovina exportada agora em outubro. Tá? Foi o mesmo valor de setembro, mas quando a gente compara com o início do ano, em janeiro, fevereiro, uma tonelada de carne bovina exportada comprava o equivalente a 85 arrobas de boi gordo, sempre transformando para a mesma moeda, é claro. E então a gente está falando aí de em torno de 16, 18 arrobas de boi gordo a mais possíveis de serem compradas com uma tonelada de carne exportada. Então a conta segue, pelos dados até outubro, né? Segue muito positiva.
está abaixo do pico que a gente observou que foi em junho e julho, de 108 arrobas, mas 103 arrobas é um patamar bem acima do que seria uma média aí nesse histórico. Eu não estou com um valor numérico, mas batendo o olho no gráfico aqui, de janeiro a abril, por exemplo, a gente não passou de 90 arrobas em nenhum momento desse ano, só para ter uma ideia. E isso mesmo com o preço da carne no mercado internacional pressionado, certo? Exatamente, Alexandre. Desde o pico de preços aí que a gente teve em junho, pensando na cotação em dólar, a carne para outros destinos, tirando a carne que foi para a China, cedeu 9,6% entre junho e outubro. E a carne que foi para a China, exclusivamente para a China, nesse mesmo intervalo de junho a outubro, a cotação média cedeu 16,2%. Então, houve diminuição de preços para a China, diminuição na média geral, mas a margem da indústria tem trabalhado melhor aí do que a gente observou em boa parte do ano, apesar de um pouquinho abaixo de picos que foram observados aí nos últimos meses. Mas assim, ainda assim, bons resultados também para a indústria que exporta a carne brasileira. Agora, vamos olhar do outro lado, da perspectiva do comprador, da perspectiva do comprador chinês, principalmente, Berville. O que ele está vendo lá naquele mercado interno dele e qual é digamos, os cenários que a gente pode traçar aí em termos de continuidade ou não das compras da carne brasileira? Alexander, a gente tem aí, no mercado chinês, o suíno está no maior patamar desde março, abril de 2021. Então a gente está falando de uns 18 meses aí, 17, 18 meses, está na máxima em 17, 18 meses. Isso é positivo para a nossa exportação, pensando em China. Isso é positivo para a nossa competitividade da carne bovina lá. Só que aí nós temos aquela questão do ano novo chinês, que vai acontecer ali no começo de 2023 e vai diminuindo a janela de envio dessa carne. Nos últimos anos, nós tivemos envios de exportações para a China em alta até dezembro, mais ou menos. Em janeiro, elas caem de maneira um pouco mais importante. Mas aí a gente tem, paralelamente a isso, os Estados Unidos, que em janeiro, fevereiro, março, no começo do ano, compraram muito bem, porque eles trabalham com cotas. Então eu diria que a gente tem alguns meses ainda para mandar bons volumes para a China, depois isso deve acalmar um pouco, mas o que não muda a expectativa boa para 2023 para o mercado chinês, sempre a depender da economia, da política de Covid-0, etc. Mas no cenário base, nós acreditamos que 2023 seja mais um ano bom de exportação também para a China. E, paralelamente a isso, quando a China começar a diminuir um pouco, a gente tem possivelmente Estados Unidos comprando um pouco mais. Ele não compra o suficiente para compensar uma redução de China, mas ajuda. Então, eu diria que, pensando em cenário internacional, esses seriam talvez os destaques, e sempre de olho no câmbio, que vai ser muito suscetível à definição de ministérios, a definição até dessa situação também de manifestações, o que vai acontecer nessas próximas dias e semanas, né? Dólar em queda, perda de competitividade da carne brasileira, dólar em alta, competitividade voltando aí e podendo abrir novas possibilidades de vendas aí para o produto brasileiro. Mas então, só para entender essa questão do preço do suíno, quanto mais caro está o suíno lá, mais competitiva fica a carne brasileira, é isso? A gente que nem a gente faz a relação aqui no Brasil, né? As proteínas alternativas. Então, que a gente diz alternativas quando está falando do boi, quanto mais caro tiver o suíno, mais perto ele está da carne bovina, e isso diminui a competitividade dele. Então lá é a mesma coisa. Quanto mais cara está a carne suína lá, ela ainda é mais barata que a carne bovina, mas ela está estando mais perto da carne bovina, a carne bovina ganha competitividade, porque existe o efeito de substituição e etc. Então, você abre a possibilidade da demanda experimentar a carne bovina também, né? Isso, experimentar, ou mesmo fazer essa opção ali no mercado, né? Na hora, se 1 quilo de carne suína está comprando
desculpa, 1 quilo de carne bovina está comprando 2 quilos de carne suína é uma coisa, você está comprando 1,5 kg é outra. Essa relação, e aí eu estou falando números hipotéticos, né? Mas essa relação, a dona de casa, na hora de fazer a escolha ali da proteína, ela pesa isso, né? Mesmo inconscientemente, ela vê o tanto que está a diferença e opta por levar mais de uma, menos de outra, e tudo isso ajuda na nossa demanda, com 1,4 bilhão de habitantes lá, gostando cada vez mais da carne bovina. Bom, resumo da ópera, Iberville. A gente tem cenários favoráveis aos preços aí, tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda. Isso torna um movimento de alta aí, da arroba do boi mais provável que possa começar a acontecer ainda agora em novembro, então, certo? Isso, Alexandre. A gente está com redução de oferta, a gente está com pecuarista avesso a esses testes de preços menores. A gente tem exportações em bons volumes até o momento, mas na expectativa não é de redução importante de volume, talvez um preço menor sim, mas de volume não, e entrando no melhor momento de escoamento no mercado doméstico. Então eu diria que se tem um momento para a arroba do boi gordo ganhar um pouco de força em 2022, esse momento deve ser agora em novembro. Boa, Iberville. Bela análise, meu amigo. Mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Iberville. Obrigado, Alexandre. É um prazer. Contem conosco. Um abraço. Valeu, até a próxima. Tá aí, Iberville Neto, HN Agro, aqui com a gente, fazendo essa análise entre pontos positivos e negativos aí do mercado, pontos positivos prevalecendo, o que pode esbarrar aí num movimento de alta para a arroba do boi. O Iberville foi bem claro, não dá para esperar aí uma retomada desse movimento, uma explosão de preços da arroba, não é o momento ainda, mas pelo menos uma virada dessa tendência aí, isso já seria importante para diminuir essa pressão que a arroba vem sofrendo nas últimas semanas. Vamos ver no mercado futuro como estão os negócios, vamos lá na B3. A B3 começando a semana aí negativa, dezembro R$ 294,05, uma queda de 0,42%. E o janeiro R$ 300,15, queda de 0,18%. Indicador CPEA fechou a última sexta-feira a R$ 287,70, com queda de 0,55%. O mercado ainda negativo, mas enfim, vamos prestar atenção no que pode acontecer ao longo da semana. A gente agradece muito a sua atenção e a sua audiência. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.